Eu cheguei à música como objeto de estudo a partir de um pós-doc, um pós-doutorado, que eu vim fazer aqui na UFRJ com o professor Michael Hershman, né? Ele me recebeu como supervisor e ele trabalhava no campo da comunicação e música, né? Ele sempre trabalhou com a pesquisa sobre cidade e juventude. Então ele já trabalhava com, ele tem na década de 90 escreveu um livro sobre o funk, né, um dos primeiros, depois de Hermano Viana foi ele, o Michael Hershman. E eu fui fazer o pós-doc com ele aqui porque eu o conheci inclusive num evento, né, de comunicação, aonde eu vinha de uma outra cidade fazendo pesquisa, que era São Paulo, e mostrando como que a juventude, isso desde também da minha tese de doutorado, como que a juventude se apropriava da arte, né, como uma potência política, né, de ocupação dos espaços públicos, por demandas de participação na cidade, né, para que aquelas exclusões tão clássicas da nossa sociedade, né, fossem trabalhadas através da arte para trazer para o debate político do cotidiano. Então, o que sempre me interessou foi a política do cotidiano, né, os modos de ocupações dos espaços da cidade, né, e aí eu pensando inclusive a cidadania de baixo para cima. A gente trabalha, né, com essa ideia de uma cartografia sensível da cidade. Acho que o CAC, né, o meu grupo de pesquisa, todos os meus doutorandos, mestrandos trabalham através dessa metodologia, né? E pensar, então, não a partir de um mapa geográfico onde as fronteiras são definidas, onde você tem uma zona da cidade definida enquanto institucionalmente para se pensar políticas econômicas para a cidade, né? Mas é um mapa mental e afetivo da cidade, é como as pessoas se movimentam na cidade. E quando eu chego no Rio, né, ao contrário de São Paulo, que até hoje você tem políticas em São Paulo, né, que estão aproveitando toda a movimentação de música, né, dos jovens hoje, né, em alguns tempos da cidade que é fechado ruas. No Rio de Janeiro o oposto, né? No Rio de Janeiro, quando eu chego aqui, eu percebo que que é uma movimentação na cidade, uma cultura de rua, né, carioca, né? Eu falei assim, incrível, porque tudo aquilo que antes estava para mim em São Paulo, dentro das galerias, dentro de teatros, que são teatros alternativos, né, sei lá, enfim, no Rio de Janeiro é espalhado pela cidade, né, tanto que eu chamo de uma cidade arquipélago, né, quer dizer, são várias ilhas, né, de uma certa diversidade da forma de se expressar, né, e essa expressão vinha pela música, né. Então lá em 2011 eu chego na cidade para pesquisá-la. E aí eu chamei de ruas galerias, né? Quer dizer, desde lá e eu comecei pela Praça 15, que me chamou muita atenção, onde estava o samba do ouvidor, né? Aquele samba que no final de semana, na frente de uma livraria muito singela, assim, né? Folha seca, reunia 2.000 pessoas. Então me interessa muito falar desses espaços que são apagados, né? Por uma grande mídia, ou que é chamado de lugares violentos, ou espaços onde as pessoas têm medo, né? Onde você gera muito mais uma narrativa do medo, do esvaziamento, e eu mostro como que na realidade muitos desses espaços têm vida, né? Começam a ser ressignificados e depois chegam as empresas, depois chega a grande mídia, depois chega, né? Quer dizer, mas aquilo já tem vida há muito tempo. Então eu sou aquela que tenta ser uma formiga na cidade, cartografando, que esse é o método que eu trabalho, né? Uma cartografia sensível, o meu corpo como pesquisadora, né? Que vai à cidade e eu primeiro faço uma deriva, eu ando pela cidade para tentar encontrar, né, onde estão, né, esses grupos, se tem, né, e como que ocupa, como que a juventude ocupa e ressignificando esses espaços. Na territorialidade, nessa ideia que a gente traz, é um espaço da diversidade, que o território, o espaço, né, pensado enquanto a gente se coloca na cidade, ele é dinâmico, né? Ele não tem uma marca fixa, né? Mas ele é de identificações, não de identidade, né? De movimento, não de fixação, entende? Né? São espaços muito mais lisos do que estriados. Então, no Rio de Janeiro, você tem gente de todas as partes, né?
Você tem gente das comunidades, que saíram das comunidades onde estavam os pontos de cultura, por exemplo, né? Aí você vai ter o hip hop, você vai ter... É que a gente ficou só no centro da cidade, porque se a gente crescesse essa cartografia, assim, a gente enlouquece, a gente não tinha pés e mãos para continuar. Tínhamos 10 pesquisadores trabalhando com a gente, e eu e Michael Hershman, né? Quer dizer, e íamos só no centro da cidade, 20 grupos diferentes. Nós apresentamos nossa primeira cartografia em 2015, num evento chamado Paisagens Sonoras, na UFRB, que foi uma universidade criada com todo o avanço das universidades públicas federais, né, para o Recôncavo Baiano. E agora, não ao acaso, por causa do Artivismos Urbanos e da nossa cartografia nova, eles convidaram, estou indo agora lá apresentar a cartografia e essa ideia dos ativismos, nós vamos abrir o evento. Então, a gente está indo lá, né, para mostrar que a própria resiliência, tem gente que não gosta dessa palavra, mas essa persistência, o permanecer, o não desistir da cidade, entende? O não desistir de levar a arte para todo mundo da cidade, porque isso é muito importante. Tem uma coisa que a gente coloca no primeiro livro, da primeira cartografia, que é a formação de público. Quem acharia que no Rio de Janeiro 2.000 jovens iriam ouvir jazz de alta qualidade, tocada numa quarta-feira, atrás do IFIX, em frente ao Centro Cultural Carioca? Ninguém nunca imaginou. E estavam lá 2.000 jovens ouvindo jazz. Ou seja, formação gratuita, você leva. Muita gente que a gente entrevistava dizia assim, já ouviu, já consumiu? Não, sempre achei que era música de velho, gente que toma... E a gente dizia, mas você sabe que é popular, que nasceu, né? É toda uma tradição de música negra, norte-americana, né? É uma música de preto, né? Que foi apropriada, que foi transformada, e está aí a história para mostrar. Então, você entende? É uma formação de público, de gosto também. De gosto musical, porque aparentemente a gente acha que não se gosta, que a gente não se consome, mas quando você disponibiliza na cidade, né, você percebe que o consumo vai se diversificar, vai ser amplo e você passa, né, a ver jovens que aparentemente não consumiriam aquilo, consumindo.